Muito bem, falemos da lição número 10, na parte de segunda-feira, é a igreja como a noiva de Cristo. O apóstolo Paulo, ao falar sobre os relacionamentos, ele falou que os irmãos da igreja precisam viver em paz, precisam falar a verdade uns com os outros. E para falar aos esposos e às esposas, o apóstolo Paulo utilizou a figura de Jesus Cristo e da igreja. Jesus Cristo como noivo e a igreja como a noiva ou a esposa. Isso para mostrar que não podemos viver de aparências, tem que ser um amor genuíno. Isso aprendemos só com Jesus. O exemplo que Paulo utilizou era para que os crentes efésios utilizassem Jesus como exemplo, como parâmetro. Ou seja, a figura de Jesus amando a igreja simbolizava que os maridos deviam amar as esposas de maneira incondicional. Por isso, ficar longe das más aparências ou daquilo que parece uma ilusão para as pessoas. Na frente parece uma coisa bonita, boa, um relacionamento saudável, mas no fundo é um relacionamento opressivo, onde uma das partes ela é oprimida. Por isso, viver de aparência não é bom. Havia um casal que gostava de viver de aparência, estava sempre se mostrando às outras pessoas uma falsa realidade. Um dia esse casal foi na casa de um parente, e chegando lá, eles tiveram a grata surpresa de ver que o parente estava desembalando uma televisão de 60 polegadas. Então, quando eles viram aquela TV sendo colocada na sala, ficaram impressionados com a beleza do aparelho. Depois, quando foi na hora de sair, o marido disse para o parente: escuta, primo, você não pode me dar essa caixa da televisão, por favor? Disse: tudo bem, eu não vou usar mesmo, pode usar. Ele colocou em cima do carro no bagageiro e levou para casa. No caminho, a esposa perguntou: por que você pediu essa caixa da TV? Ele disse que eu vou colocar para o lixeiro levar amanhã cedo. Vou colocar bem na frente do nosso portão. Eu quero que nossos vizinhos vejam e pensem que nós compramos uma TV de 60 polegadas. Vão morrer de inveja. Isso é viver de aparência. O apóstolo Paulo dizia para os crentes de Efésios: não vivam de aparência. E a pergunta número 2 diz assim: ao falar do amor de Cristo pela igreja, que parte de uma história contada pelo profeta Ezequiel sobre uma menina abandonada, Paulo usou em sua comparação. Então, lendo Efésios 5, verso 21, verso 25 a 29, diz assim: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Pelo contrário, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor faz isso com a igreja. Isso foi o que o apóstolo Paulo falou. Agora vejam a expressão de Ezequiel, contou uma parábola, e Paulo utilizou partes dessa parábola para dizer o cuidado de Deus pela igreja. Diz assim, Ezequiel, capítulo 16, de 1 a 14, diz assim: e veio a mim outra vez a palavra do Senhor, dizendo, dize para o povo, assim diz o Senhor, Deus a Jerusalém, a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus, ou seja, de Canaã. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi assim cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar. Antes foste lançada no meio de um campo no dia em que nasceste. E passando eu junto a ti, eu te vi e eu disse: vive. E disse: vive sim, vai viver. Eu te fiz multiplicar, e cresceste, e te engrandeceste, e chegaste a grande formosura, e cresceu o teu cabelo, mas estava nua e descoberta. E passando eu junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a aba do meu manto, e te cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e te fiz promessas, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor, e tu ficaste sendo minha. Então eu te lavei com água, e te enxuguei, e te ungi com óleo, e te vesti com roupas bordadas, e te cingi com linho fino, e te cobri de seda, e te enfeitei com adornos, e te coloquei bracelete nas mãos, um colar ao redor do pescoço, uma coroa de glória na cabeça, e correu diante de ti a tua fama, por causa da tua formosura, porque eras perfeita, por causa da minha glória que eu pusera sobre ti, diz o Senhor Deus. Então a pergunta é, ao falar do amor de Cristo pela igreja, que partes da história contada por Ezequiel, o apóstolo Paulo, utilizou para fazer a comparação do amor de Cristo pela igreja? Resposta: Paulo falou sobre a salvação da noiva, falou da purificação feita por Jesus,
falou dos enfeites para torná-la bela e do amor dedicado à sua noiva ou esposa. Usou a história do profeta Ezequiel para exemplificar o amor de Cristo pela igreja, sua noiva. O profeta Ezequiel falou de uma história de uma menina abandonada que alguém passou, olhou e esse alguém era Deus e então cuidou dessa menina, ela cresceu, ficou formosa e ele então a tomou por esposa. Então o apóstolo Paulo utilizou a mesma expressão, porque eu te cobri, porque eu te lavei com o batismo, para que você ficasse bonita, adornada, purificada para o casamento. Então a resposta é que Jesus cuidou da igreja e cuida da igreja até hoje, para que ela possa ser apresentada no dia da sua segunda vinda como uma noiva preparada para o casamento. O profeta Ezequiel contou essa parábola dada por Deus sobre o resgate que Deus fez do seu povo, Jerusalém, que estava abandonado, e Deus o salvou, cuidou dele, admirou a formosura, a beleza, colocou adornos, fez ela famosa, deu um nome para ela, para que ela pudesse ser assim respeitada. Isso nos faz lembrar a história de Ruth, quando ela veio com Noemi, e ela foi no campo de Boaz, e Boaz era um homem assim ilustre, bem respeitado, e Ruth era apenas uma camponesa, era de um outro povo, era uma moabita. De maneira que Boaz, ele se enamorou de Ruth, pediu ela em casamento, honrou-a, deu-lhe o nome e a tornou então gloriosa diante das pessoas. Jesus Cristo está dizendo que fez o mesmo com a igreja, tornou a igreja maravilhosa, honrada, através do seu nome. Cristo é uma igreja, como Deus disse, como Paulo disse, que um noivo ama a sua noiva de maneira apaixonada. Fez ela ser lavada pelo batismo, deu a ela ornamentos, como por exemplo as suas doutrinas, o dom do Espírito Santo, para que ela pudesse então ser vista pelas pessoas e ser admirada. Então a igreja é um instrumento pelo qual o Senhor Deus tem um supremo zelo e a ama eternamente. Então, como disse Ellen White, fraca e defeituosa como possa ser a igreja, ela ainda é a menina dos olhos de Deus. Por isso, Deus vai defender essa igreja até o final dos tempos, até Jesus voltar. E o apóstolo Paulo utilizou essa expressão para dizer que os maridos devem amar as suas esposas e devem agir como Jesus agia com a esposa. Um dia um casal se desentendeu. O marido saiu nervoso, batendo na porta. A esposa foi para o quarto, chorou bastante. Depois ela olhou em cima da cama, tinha um quadro que o esposo havia dado a ela quando eles eram noivos. E no quadro estava escrito assim: que faria Jesus no meu lugar? Ela meditou e pensou o seguinte: eu briguei com meu marido, respondi, fui grossa com ele. Na verdade, Jesus não faria isso com ele. Jesus o trataria bem. Eu vou mudar. Eu vou fazer com ele como Jesus faria. E quando o marido voltou, ela estava assim bem arrumada, preparou a melhor janta que ele gostava, preparou a roupa de banho dele. O marido ficou desconfiado, olhando e disse: o que está acontecendo com essa mulher? A mulher está doida, saiu daqui brigada e agora vem com essa gentileza toda. Eu acho que essa comida está envenenada. Ela colocou o prato, começou a comer primeiro, para mostrar para ele que não tinha nenhum problema. Ele comeu e disse: o que está acontecendo? O que aconteceu com você? Saímos brigados daqui hoje? Ela disse: vem cá, eu quero lhe mostrar uma coisa. Depois que você foi embora, fui para o quarto chorar. E eu vi esse quadro que você me deu. Que faria Jesus no meu lugar? Jesus não te trataria como eu te tratei. Então eu peço que você me perdoe, eu vou tratar você como Jesus te trataria. O marido disse: eu também pensei muito. E quando eu voltei do trabalho, eu pensei em pedir perdão a você. Mas agora que você me mostrou esse quadro, eu acho que eu faria muito bem se eu tratasse você como Jesus trataria. Os dois se ajoelharam, se abraçaram, choraram juntos e a paz voltou a reinar. É assim que o apóstolo Paulo disse: vocês devem se tratar como Jesus vos trataria. Deus abençoe a todos. Que haja uma bênção para essa segunda-feira, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por tua palavra, pelos ensinamentos. Que o Senhor possa colocar o teu amor em nosso coração. Nos dê a bênção de sermos felizes, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, boa segunda-feira, que a semana venha pelo poder de Deus. Fique com Deus.